Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico e eu sou Bruno Romano, sou professor de Escola Bíblica Dominical, também sou estudante de teologia e nós estamos aqui no nosso momento de reflexão. No final da semana passada, nós fizemos uma análise com relação a uma manifestação do Papa Leão XIV que tratou sobre Maria não ser corredentora e nem medianeira. E essa análise chegou à conclusão de que este ponto específico da manifestação do Papa estava correto, fazendo uma análise especificamente das Sagradas Escrituras. Mas o grande ponto de atenção que nós devemos ter é o seguinte: nós devemos realmente acreditar cegamente nos líderes espirituais das igrejas, sejam padres, pastores, bispos, presbíteros, papas, seja quem for, nós devemos confiar cegamente na palavra dos líderes espirituais das igrejas? Esse é um grande questionamento. Por quê? Porque a Bíblia nos traz duas reflexões que são essenciais para que a gente possa ter, vamos dizer assim, as nossas conclusões. Por um lado, a palavra de Deus nos alerta expressamente para que estejamos sempre alertas diante de falsos mestres e falsos profetas, que não dizem o que é de Deus. Eles não dizem aquilo que é vontade do Senhor, mas sim aquilo que vem do seu coração enganoso. E aí, neste ponto, nós temos uma subdivisão, porque nós temos os falsos mestres e falsos profetas que dizem a palavra que não é de Deus por engano, por estarem enganados, por crerem naquilo que não é a verdade, e naquelas pessoas que agem de má fé mesmo, que têm um intuito específico para enganar, que têm um intuito específico para tirar as pessoas do caminho da fé, do caminho da verdade. Aí, essas pessoas são verdadeiros lobos devoradores que buscam afastar a pessoa da verdadeira fé, fazendo pior ainda, em muitos casos, comércio com a fé das pessoas. É isso que nós vemos em alguns textos bíblicos que nós vamos fazer a leitura. Todos os textos bíblicos eu vou espelhar aqui também na tela para que todos possam ler junto comigo. O primeiro é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nosso segundo texto, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 11, que diz: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nosso terceiro texto é Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias de perdição, e negarão o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Além disso, nós temos o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que, de tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E por fim, Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Então, de fato,
A palavra de Deus nos diz expressamente que devemos ter, sim, um grande alerta diante de falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. Mas, por outro lado, a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos ser imitadores de nossos pastores, enquanto eles são exemplos de como viver a fé. Os pastores são imitadores de Cristo e nós, cristãos, devemos ver a fé vivida por esses pastores, imitando-os na fé deles, e assim nós também seremos imitadores de Cristo. É o que nós vemos, por exemplo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. De igual modo, nós vemos outros versículos, nós vamos ler. Hebreus 13, 7. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Além disso, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, os presbíteros, ou pastores, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E por fim, Jeremias, capítulo 3, versículo 15: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Ou seja, os pastores serão dados aos cristãos de acordo com o coração de Deus e deverão apacentar o povo de Deus com conhecimento e inteligência. Como lidar com essa dualidade entre seguir a liderança religiosa de um lado e ter cautela com falsos mestres de outro? Este ponto vem da seguinte maneira: nós devemos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Esta é a nossa, este é o nosso guia de fé e prática. Com a palavra de Deus, nós conseguimos fazer a devida análise. Porque, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos saber se esses líderes estão agindo de acordo com a vontade do Senhor ou não. E por isso nós devemos sempre, sempre investigar aquilo que é dito pelos líderes religiosos à luz das Escrituras. É sempre necessário examinar as Escrituras, assim como os bereanos fizeram. Os bereanos foram elogiados, o povo de Bereia foi elogiado justamente porque, ao ouvir a palavra que era trazida, eles conferiam nas Escrituras se aquilo era verdadeiro. Vamos ler, vejam só. Primeiro, livro de Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Por isso é necessário conferir nas Escrituras. Até por isso que na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É justamente por isso que, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, é dito que os líderes trabalham na palavra e na doutrina. E, de igual modo, em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, é dito que os pastores devem guiar os cristãos com conhecimento e com inteligência, fundados nas Escrituras, para que, assim, a mensagem esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática.
Nós não devemos ficar encantados com aquelas palavras doces que no fim servem de veneno, afastando da fé. Pois, como diz o apóstolo Paulo, a pregação que for além da mensagem do evangelho é uma palavra de condenação. E ela será uma palavra de condenação mesmo se ela for trazida por um anjo. Veja só, em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja condenação. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja condenação. Por isso, é necessário sempre fazer a análise das Escrituras. Sempre, a todo momento, é preciso analisar a palavra do Senhor, porque há muitos falsos profetas, ou por desconhecimento, ou por má fé, há muitos falsos profetas que querem tirar o povo de Deus do caminho do Senhor. E nós dizemos isso porque há pastores dizendo: você é um ponto fraco de Deus. Deus não é irresponsável e por isso ele vai patrocinar os sonhos da sua vida. Como se Deus fosse um caixa eletrônico obrigado a entregar todas as bênçãos que você pedir. Há outros pastores que dizem: eu não creio no Deus que é fogo consumidor, afastando o juízo de Deus das mensagens. Esses tipos de pastores afastam da mensagem o juízo de Deus, afastam da mensagem a necessidade de arrependimento pelos pecados, do pedido de perdão, falam apenas do amor, mas o amor de Deus sem o juízo é um falso evangelho. É um falso evangelho porque não traz o arrependimento e a pessoa ela acaba sendo consumida por uma mensagem que massageia o seu ego e ela não se arrepende dos seus pecados, porque ela começa a pensar: Deus é amor, Deus me aceita do jeito que eu quiser. Podemos ir mais longe. Por quê? Porque há padres e papas que dizem que o católico deve, não é pode, é deve queimar a Bíblia. Como assim? Se não for a Bíblia autorizada pela Igreja Católica, a Bíblia pode ser queimada. Pode não, deve ser queimada. É o que dizem alguns padres e papas. Queimar a palavra de Deus. Isso é mais do que suficiente para você se afastar desse tipo de líder. Líderes religiosos não devem ser idolatrados. Líderes religiosos devem estar a todo tempo, a todo momento, sendo analisados e julgados de acordo com a palavra de Deus, porque estas pessoas devem ser mensageiras de Deus, e se elas são mensageiras de Deus, elas devem trazer aquilo que está escrito nas Escrituras. A gente precisa lembrar uma coisa: os falsos mestres não se apegam à palavra do Senhor. Eles se apegam ao coração ou às suas vãs vontades, vãs dominações. Mas nós não devemos nos deixar ser enganados por quem não prega sobre a palavra do Senhor. Os pastores, os padres, os bispos, os presbíteros, os papas, todos devem estar diariamente sendo analisados de acordo com as Escrituras. Aqui eu ouso trazer uma referência do pastor Marcelo Nogueira, que é o pastor da Igreja Batista Regular Casa de Pedra, IBCP, que em uma das pregações ele disse no púlpito, diante das pessoas da igreja, o seguinte: que o pastor deve se colocar no banco dos réus e ser examinado dia a dia para que vejam se esta pessoa, se este pastor, se este líder religioso está agindo e pregando em conformidade com a palavra do Senhor. Líderes religiosos sérios, eles se colocam diante das pessoas para ser julgados diante delas, mas não julgados de acordo com o nosso coração. Ah, eu gostei da pregação, eu não gostei da pregação. Foi uma pregação tão bonita, ah, eu não gostei, foi uma pregação meio morna. Não, nós devemos analisar as pregações, as mensagens que são trazidas, uma vez mais,
de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa única e verdadeira regra de fé e prática. Por tudo isso, devemos sempre estar atentos. Se pastores, padres, professores de escola bíblica dominical, teólogos, bispos, presbíteros, papas, todos estes que exercem algum cargo de liderança espiritual, se eles estão agindo em conformidade com a palavra do Senhor, sem ficar aquém ou ir além do que está disposto nas Sagradas Escrituras. Mas e você? Você avalia a mensagem que é divulgada pelo pastor da sua igreja, pelo pastor da igreja evangélica, e pelo padre, bispo ou papa da igreja católica, e pelo professor da escola bíblica dominical, e pelo presbítero da igreja presbiteriana, e pelo bispo daquela igreja neopentecostal enorme, e pelo teólogo que você assiste no YouTube. E por mim, você está avaliando as minhas reflexões e as minhas orações? Se você não faz essa avaliação, se você não faz isso, então comece a fazer a partir de agora. Faça como os bereanos, analise tudo que você estuda e ouve em conformidade com a palavra de Deus. Se um líder religioso, seja de qual igreja for, estiver agindo em conformidade com as Sagradas Escrituras e está trazendo mensagens que têm apenas a Cristo como o centro de todas as coisas e que dizem sobre o juízo de Deus e da necessidade de arrependimento e o perdão dos pecados diante do arrependimento, então você sim conhece o amor de Cristo e essa igreja é uma igreja bíblica e esta igreja merece a sua atenção. Mas, se por outro lado, se um líder religioso não estiver agindo em conformidade com a Bíblia Sagrada, seja por dividir a glória de Deus com qualquer outra coisa, seja por não falar do juízo do Senhor, seja por não falar da necessidade de arrependimento, seja por dizer que Deus é apenas um entregador de bênçãos, que Deus é amor, mas não fala do juízo, então, esta igreja, este líder religioso, não age de maneira bíblica. Saia dessa igreja, seja qual igreja for, e procure urgentemente uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus, mostrando a Cristo na vida das pessoas, que mostre que é a Cristo que se dá toda a honra e toda a glória, toda a honra e toda a glória, exclusivamente ao Senhor. Não tenha idolatria por igrejas, seja ela qual for. Não tenha idolatria por pessoas. Não idolatre pastor, não idolatre padre, não idolatre bispo, não idolatre presbítero, não idolatre professor, não idolatre teólogo, não idolatre papa, seja quem for esta pessoa. Deposite sua fé apenas e tão somente em Cristo Jesus, pois apenas Ele é o Redentor e o nosso Salvador. E que Deus abençoe a todos. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.